Bom dia! Hoje é domingo, dia 14 de julho. Vamos aqui testar o som, o áudio, porque estamos sem equipe técnica hoje. Vamos ver se está funcionando. Acho que sim, né? O pessoal me fala se tá bom, se estão ouvindo bem ou se precisa melhorar o meu som, tá bom? Vamos lá. Hoje é dia 14 de julho. Bom dia, bom dia. Pontualmente 10 horas, vamos para a live do livro dessa semana, que é Controle o Estresse, do nosso querido Augusto Cury. Bom dia, Luana. Bom dia, Fatinha. Sejam bem-vindas. 14 de julho hoje, 11 graus em Foz do Iguaçu. Estamos felizes porque está esquentando. Essa semana a gente teve aí uns dias frios de 4, 6, 8 graus. Eu, particularmente, sou do calor, sou da tua terra, Fatinha. Eu gosto de verão. Bom dia, Ricardo. Então vamos lá, para a gente conseguir dar conta, né, do livro. Esse é um livro, ó, fininho, da série Livro de uma Semana para Todos, tá bom? É muito fácil. O Augusto Cury, ele é muito didático também, né, nos livros dele. Então, esse aqui especificamente é para ajudar a gente a encontrar o equilíbrio, tá? A gente vai falar sobre isso. E aí, o que, que ele traz de novidade, né? A forma como a gente controla o estresse quando o mundo quando não está tudo tão bem assim, tá? Então, Augusto fala assim: como você controla o estresse quando o mundo parece desabar na sua cabeça? O seu eu reage por instinto, agride quem te agrediu, ou ele se encolhe, recolhe dentro de si, critica o que ele chama de circuito fechado da memória e recupera a sua liderança. Ou seja, o seu eu volta realmente para o seu interior para ver o que precisa ser mexido, o que pode ser melhorado. Você faz essa análise ou você sai por aí agredindo a tudo e a todos, inclusive a você mesmo, culpando o mundo e o universo por tudo aquilo que acontece com você. Então, qual que é a sua postura? Ele já começa perguntando assim, tá? Por quê? Porque ele diz que aprender a gerenciar os pensamentos perturbadores e a proteger a emoção faz toda a diferença para você controlar o estresse e alcançar o equilíbrio, que é o tema do livro, né? Então, ele traz isso o tempo todo, do começo até o fim. Ele fala que uma das áreas mais complexas da psicologia é a área que tenta entender que a construção do pensamento é multifocal. Então, Augusto Cury, ele é o pai, né, da teoria da inteligência multifocal. Ele criou isso, levou para vários países já, tá? Inclusive aqui no Brasil, né? Tem uma escola específica que trabalha com os processos que envolve essa teoria da inteligência multifocal e está cada vez mais confirmando e reafirmando as hipóteses em relação a isso e a construção do próprio pensamento e a construção de nós mesmos, de quem nós somos e de como nós nos manifestamos nesse universo. O que significa então que construímos pensamentos devido a vários fatores envolvidos. Alguns desses fatores, né? A vontade, decisão, intenção, fatos externos, acontecimentos que acontecem, né? Coisas que acontecem com a gente, dentre outras situações. Pensar é excelente, mas pensar demais e sem qualidade pode ser um grande problema, pode vir a ser um grande problema. Falando rapidinho do Augusto Cury, é o psiquiatra mais lindo do mundo, mais lido do mundo, além de ser psicoterapeuta, cientista, escritor, professor de pós-graduação da USP, Universidade de São Paulo. Tem mais de 35 milhões de livros vendidos só aqui no Brasil, fora as publicações no exterior, mais de 70 países que ele já publicou, tá? Então esse é um dos livros dele. Tem vários, a gente já fez live dele aqui. Essa coleção aqui é a coleção Dream Sellers. Ela é uma coleção fininha. Ele tem acho que umas 7 ou 8 publicações desse mesmo padrão aqui. Então vale a pena. Tem as temáticas diferentes, você vê a temática do seu interesse.
para você ler. Augusto Cury, ele, além de ser especialista, super estudioso, ele é muito didático, tá? Nesse livro, então, ele deseja que nós, né, eu vou colocar como tá lá, deseja que você capacite o seu eu para ser autor da sua história e gerenciar a sua mente. Se treinar, não tenha medo de falhar. Se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, corrija suas rotas, mas não desista. Eu gosto dessa parte porque eu tenho aí como lema, né, na minha vida que desistir não é uma opção. Dê sempre uma nova chance para si e para quem você ama. Só adquire maturidade quem usa as suas frustrações para alcançá-la. Então a gente tem sim que superar, né, os momentos difíceis, aqueles contextos mais críticos na nossa vida, porque são esses contextos mais difíceis que trazem aprendizados para nós, que fazem que nos ajudam a desenvolver uma certa resiliência e que faz com que a gente se torne pessoas melhores. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. O eu, que representa a capacidade de escolha, não está sozinho em sua magistral tarefa de construir experiências psíquicas, tá? Então, Augusto Cury, ele fala muito do eu, que é a nossa individualidade, que é a gente olhar para a gente mesmo, né? Como ele diz. Bom dia, Cláudio, seja bem-vindo. Então, durante algumas partes aqui, vocês vão ver que eu vou falar o eu, então é sobre nós, tá? É a nossa responsabilidade em relação àquilo que nós fazemos e a como nós reagimos com aquilo que os outros fazem conosco. Você já ouviu falar do gatilho de memória? Gatilho da memória é a fonte de toda interpretação inicial. Ele, o gatilho da memória, e o alto fluxo são dois fenômenos que o Augusto traz para a gente, fenômenos estes inconscientes que leem a nossa memória e constroem cadeias de pensamentos. Muitas vezes essas cadeias elas são instantâneas e esses pensamentos, por consequência, são instantâneos também. Ou seja, a gente reage muito e muitas vezes impulsivamente, instantaneamente, sem pensar. Ou pensando naquilo que está guardado na nossa memória, em fatos, circunstâncias, contextos que a gente já viveu, já passou e que está ali registrado. Mas nem sempre o fato, por mais semelhante que seja, é o mesmo e nem sempre os resultados precisam ser iguais. E a gente tem como reorganizar a nossa cabeça, as nossas janelas, o nosso pensamento, o nosso gatilho da memória para poder ter mais lucidez, ser mais coerente, como o próprio Augusto traz, e mais consciente, tá? O gatilho da memória é acionado em milésimos de segundo por um estímulo extrapsíquico ou intrapsíquico. Os estímulos extrapsíquicos, por exemplo, são os sons, imagens, as sensações táteis, as sensações gustativas, sabor, os olfativos, o cheiro. Então, é o que vem de fora, né? São os estímulos extrapsíquicos. Mas também pode ser acionado pelos estímulos intrapsíquicos. Então, são as imagens mentais, o que a gente tem na nossa memória, os nossos próprios pensamentos, as fantasias, os nossos desejos, as nossas emoções, então aquilo que está dentro da gente. Todos os dias, milhares de imagens que vemos são interpretadas rapidamente pelo acionamento do gatilho da memória. Processo que ocorre sem intervenção do eu, no automático. Então, a gente instantaneamente acessa ou aciona o gatilho da memória sem às vezes nem perceber. Portanto, as primeiras impressões e interpretações do mundo, na maioria das vezes, são inconscientes. É o nosso piloto automático. A ação do gatilho da memória é fenomenal. Ele checa os estímulos a partir de bilhões de dados na memória com uma rapidez surpreendente. Sem esse fenômeno, o eu ficaria confuso e não identificaria a linguagem, não identificaria o rosto das pessoas. Sabe quando você olha para alguém e você fala, conhece de algum lugar? Ou mesmo quando você reconhece um amigo ou um familiar? É em função
de você já ter registrado aquela imagem na sua memória. Nós não identificaríamos os sons do ambiente, imagem da casa, do nosso carro, do celular, do livro, enfim, de tudo que está ao nosso redor, de tudo aquilo que a gente se lembra ou se recorda. É graças ao gatilho da memória que isso acontece. Mas, se por um lado o gatilho da memória é um grande auxiliar do eu, por outro lado, ele pode sim causar grandes desastres, como o Cury gosta de falar. Eu acho exagerado, mas é assim que está no livro. Quando abre janelas erradas ou doentias, leva a interpretações superficiais ou preconceituosas, fobias, medos e aversões. Portanto, o gatilho da memória pode também nos escravizar, tá? Ele pode atuar contra a gente. Quando um pensamento perturbador, um aperto no peito, palavras ou imagens abrem arquivos doentios, o eu entra numa armadilha psíquica para o qual não havia se programado, o que bloqueia a nossa lucidez, bloqueia a nossa coerência, dominando ou, o que é pior, muitas vezes paralisando você ou paralisando a gente. O processo de construção de pensamento contém muitas armadilhas. Precisamos conhecê-las o máximo possível e aprender a lidar com elas, tirando proveito, então, de tudo que o nosso cérebro e a nossa memória têm de melhor, tá? E aí a gente tem aqui, né, um aprofundamento, existem outros livros também, ele fala um pouquinho de como funciona como funcionam, né, as nossas sinapses, o nosso cérebro, esse processo da memória em si. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Nós, Homo sapiens, como diz o autor, vivenciamos a síndrome do circuito fechado, da memória, que nos faz reagir por instinto, como se nós estivéssemos em risco. Então, muitas vezes, as nossas reações, elas são sim instintuais e são acionadas por esse gatilho da memória. Por isso que a gente precisa estar cada vez mais atento, cada vez mais lúcido, para que a gente possa, ao ter, né, essa reação, essa impulsividade, conseguir raciocinar, realmente pensar, para que a gente haja cada vez com mais coerência. Então, nesse momento em que a nossa memória, né, o nosso circuito fechado de memória nos faz reagir por instinto, a gente precisa acionar esse eu, que é essa lucidez maior, vamos dizer assim. Nesse momento, o eu, que representa a capacidade de decidir ou escolher, não tem acesso a milhões de informações para dar respostas inteligentes quando está diante de determinadas provas, circunstâncias, perdas, desafios, crises e todos os percalços da vida. E aí vem a pergunta, né? E você, de novo, como controla o seu estresse quando o mundo desaba sobre a sua cabeça? Aprender então a gerenciar os pensamentos perturbadores e a proteger a emoção faz toda a diferença para você controlar o seu estresse e atingir o ponto de equilíbrio. Entretanto, jamais seremos plenamente equilibrados. Até porque cada pensamento se organiza, experimenta o caos e se reorganiza em outros pensamentos, o que evidencia que o psiquismo humano está em constante desequilíbrio no processo construtivo. Eu gosto muito quando o Augusto Cury fala sobre isso, porque senão a nossa mente ela fica estagnada. Se você tiver um contexto, né, de equilíbrio mental constante e parado e estático, parece que você não está trabalhando ou melhorando no decorrer da vida. E eu gosto muito, então, dessa frase que ele fala, que é um constante desequilíbrio no processo construtivo. Então, é para construir algo, tipo faxina, que a gente tira tudo do lugar para limpar, dar uma geral e depois a gente organiza. Então, mais ou menos assim. Só que uma coisa é o desequilíbrio no processo construtivo dos pensamentos e das emoções, o que é normal e o que se espera que aconteça. Outra coisa é o desequilíbrio do gerenciamento do eu
nas nossas ações e reações, que é um desequilíbrio doentio, muitas vezes ocasionado em função dessa impulsividade, dessa instantaneidade e da gente não parar para pensar, para raciocinar, para estimular a nossa inteligência e poder ter essa decisão, ou tomar a decisão, ou escolher aquilo que a gente realmente entende que para aquele momento é o mais adequado, é o melhor para todos os envolvidos. O nosso eu, então, que representa essa consciência crítica e a nossa capacidade de escolha, é formado de maneira frágil, insegura e reativo, sem ter habilidade para proteger a memória e a emoção. Então é preciso falar mais sobre isso, é preciso ler mais sobre isso e é preciso experimentar mais estes contextos para que a gente consiga mudar essa chave da impulsividade, da instantaneidade. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. Todos temos desequilíbrios do gerenciamento do eu, por causa das armadilhas existentes nos bastidores da nossa mente e dos traumas que nós desenvolvemos ao longo da vida. Sim, todos nós desenvolvemos algum tipo de trauma em determinados contextos, em determinados momentos na nossa vida, tá? Por isso, a pessoa mais calma terá também os seus momentos de estresse angustiante. O ser humano mais coerente terá em alguns momentos reações estúpidas que deixarão seus conhecidos muitas vezes perplexos. Quem aqui já falou, já se pegou falando, ouviu, vivenciou algum contexto que falava assim, não acredito que fulano tá fazendo isso. Nossa, cicrano surtou. A pessoa tá maluca, porque ela difere do padrão mais tranquilo, do comportamento natural dela, em função de algum pico desse de estresse angustiante. Isso também é normal. O que não pode você normalizar um padrão de estresse angustiante o tempo todo. Aí sim, algo precisa ser mexido, né? A Sandra, bom dia, obrigada, sempre com temáticas instigantes. Ah, que bom, Sandra, que você gostou. Vamos falar mais sobre isso, né? Pra gente conseguir mexer mais aí com a nossa, com o nosso estímulo inteligente, como o Cury nos traz, para a gente viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Nesse caso, com o tema de hoje, controlando o nosso estresse e vivendo mais equilibrados. Todos experimentamos, então, desequilíbrios, mas pessoas excessivamente desequilibradas são pessoas impulsivas, flutuantes, punitivas, autopunitivas, cobradoras, autocobradoras e são causadoras de desastres sociais, seja na família, na escola, na empresa, no voluntariado, na amizade, aonde essa pessoa estiver se manifestando. Elas se tornam fontes de estresse para si e fontes de estresse para os outros. Então, o que eu diria? Muitas vezes a pessoa adoece e adoece também os outros ao seu redor em função da carga energética, do comportamento, da reclamação, do próprio adoecimento da mente dela. Ela acaba extrapolando e exacerbando isso para todos ao seu redor. Quem cobra demais de si é um autossabotador, pois aumenta os níveis de exigências para ser feliz, realizado e relaxado. Comete um crime contra a sua qualidade de vida. Eu já falei aqui, né? O Cury, ele usa umas palavras aí pesadas, fortes. Eu acho que é de propósito, pelo que eu conheço dele, que ele quer mesmo nos chacoalhar, né? Nos chamar a atenção aí para ver, tipo, acorda mulher, acorda homem, para ver se a gente entende realmente que a gente precisa fazer diferente ou que a gente pode fazer diferente e ter uma qualidade de vida melhor, tá? E aí vem a pergunta: você é um autossabotador da sua tranquilidade, da sua felicidade? É isso que você leva para os outros, para as pessoas que convivem com você? Vamos então para o segundo fenômeno inconsciente que temos e também é de vital importância, que é o alto fluxo. A gente falou do gatilho da memória e agora a gente vai falar do alto fluxo. O alto fluxo, ele faz uma varredura inconsciente, aleatória, não programada, dos mais diversos campos da memória, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias, desejos e emoções. Então é aquele quase que automático, né? Um fluxo
alto no sentido de nós mesmos, que vem de nós mesmos, tá? Bom dia, Neco, seja bem-vindo, diretamente dos States. Então, o alto fluxo, ele cria os pensamentos que nos distraem, as imagens mentais que nos animam, as emoções que nos fazem sonhar. Ele nos leva a sermos viajantes sem compromisso com o ponto de partida, a trajetória ou o ponto de chegada. Como o Curi traz aqui, fazendo uma analogia, né? Como se fosse a programação de uma viagem. O fenômeno do alto fluxo mantém vivo o fluxo das construções intelecto-emocionais a cada momento existencial. Mantém a nossa mente livre para pensar, sonhar e imaginar. Então, também é um fenômeno vital, né? Como ele diz, igual o gatilho da memória. Só que, assim como o gatilho da memória nos ajuda, pode nos prejudicar, o alto fluxo também pode nos causar problemas. Mas, se a gente não tivesse o alto fluxo, a gente poderia morrer de tédio, solidão, angústia existencial, teríamos uma depressão coletiva, como o autor nos traz. A meta fundamental desse fenômeno inconsciente é ser a maior fonte de entretenimento humano, ou a maior fonte de criatividade, de auto-inovação, né? Daquilo que a gente pode produzir, é o que nos mantém a chama viva, como a gente gosta de falar, né? Para os nossos sonhos, para as nossas realizações. Se o alto fluxo não for adequadamente livre e criativo ao longo da vida, a pessoa será triste, mesmo tendo todos os motivos para ser feliz. A pessoa será pessimista, mórbida, ingrata, chafurdará na lama das reclamações, mesmo com todas as razões para agradecer por seu sucesso, pela sua família e por seus amigos. Alguém conhece, já viu, conviveu ou ouviu alguém nesse sentido? A pessoa que está lá depressiva, se lamentando, reclamando de tudo e de todos, que alguém olha e fala assim, gente, mas a pessoa tem tudo, por que ela não tá bem? Por que ela não tá satisfeita com a vida dela, né? Ou por que ela não faz alguma coisa diferente, então, se ela não está bem assim? Nunca a mente humana esteve tão estressada quanto na atualidade. Alguns têm uma mente tão agitada que não se concentram e têm déficit de memória. Não prestam atenção quando estão lendo um livro, muito menos quando estão ouvindo alguém. Hoje em dia é comum, né? Você tá falando com a pessoa, às vezes ela tá assim, você acha que ela tá prestando atenção e te respondendo, passa 5 minutos, você pergunta alguma coisa do que vocês estavam conversando e ela nem sabe do que você estava falando. Vocês já passaram por isso ou só aconteceu comigo? Excitaram tanto o fenômeno do alto fluxo que desenvolveram a síndrome do pensamento acelerado. É um dos problemas, um dos principais problemas do alto fluxo é a SPA, síndrome do pensamento acelerado. As mentes dessas pessoas que acabaram desenvolvendo nessa síndrome, esse pensamento acelerado, são hiperpensantes, inquietas e preocupadas. E aí, veja bem, a gente abriu a live falando que pensar é importante. E a gente vai continuar falando sobre isso. Só que pensar demais, pensar o que não interessa, o que não importa, pensar excessivamente pode trazer muitos problemas na nossa vida, inclusive fazer com que a gente entre nessa síndrome do pensamento acelerado, e a gente vai falar aqui um pouco dessas consequências, vamos dizer assim. Então, atualmente, o alto fluxo, que deveria ser uma fonte de entretenimento, tornou-se a maior fonte de ansiedade e terrorismo psicológico. Se não aprendermos a gerenciar a produção de pensamentos, poderemos viver a pior prisão do mundo, que é a prisão em nossa mente. Vamos falar então das janelas de memória e o estresse causado pela aceleração do pensamento. Na memória humana, os dados são arquivados em áreas específicas, as janelas. Então, o Curi traz as janelas, quem já leu ele já ouviu as palestras deles, ele fala de 3 tipos de janelas que eu vou resumir aqui para vocês, tá? Então, essas janelas, elas têm umas chaves para ser acessadas, elas têm estímulos que vão
como ele diz, abrir a janela ou não. O nosso grande desafio é abrir o máximo de janelas num foco de tensão. Mas, infelizmente, o que acontece? Nós podemos fechá-las e reagir instintivamente em função do nosso gatilho de memória, como se fôssemos animais irracionais, e assim somos vítimas de raiva, ciúme, fobia, compulsão, necessidade neurótica de poder e dependência. Olha a comparação que ele faz, quem reage assim. Animais irracionais, tá? Então, vou falar aqui os 3 tipos de janela. A primeira delas é a neutra, corresponde a mais de 90% de todas as áreas da nossa memória. Contém bilhões de informações neutras, nem faz bem, nem faz mal. Sem conteúdo emocional, tais como os números, endereço, telefone, esses dados corriqueiros, conhecimentos profissionais, fórmula matemática, como chegar até o endereço tal, a casa de fulano. Então, são informações e janelas neutras na nossa memória. A segunda e a mais perigosa, e a que o Cury mais trabalha, são as janelas do tipo killer. Correspondem a todas as áreas traumáticas que vivenciamos ao longo da vida e registram conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo e compulsivo. São essas janelas que controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu. Contém frustrações, perdas, traições, medos, rejeições, inseguranças, ódio e raiva. Então, a pessoa mais amarga, como a gente diz, ela tem mais janelas killers abertas na sua mente, na sua memória, do que as outras duas, que são as neutras ou a light. Então, a terceira e última é a light, corresponde a todas as áreas de leitura com conteúdo prazeroso, tranquilizador, sereno, lúcido e coerente. São janelas que alicerçam a sua maturidade, a sua lucidez e a sua coerência. Contém as suas experiências saudáveis, como apoio, superações, coragem, sensibilidade, capacidade de se colocar no lugar do outro, capacidade de pensar antes de agir, de amar, de solidarizar-se e de tolerar. E aí vem a pergunta: qual dessas 3 janelas você abre com mais frequência no seu dia a dia? O seu pensamento, a sua memória, a sua manifestação, ela é a partir de quais dessas janelas? De uma das 3 tá? Posso abrir as 3 no decorrer de um dia? Óbvio que sim, mas qual predomina? Isso é importante você saber. As pessoas que colocam tudo para fora, que não guardam nada, que diz que são sempre verdadeiras, têm na realidade uma grande falta de autocontrole. Machucam os outros tentando se aliviar. Insistimos então em técnicas ineficientes para aliviar o estresse. Que técnicas são essas? Parar de pensar, esquecer o problema, excluir desafetos, ir ao shopping. Agora tá na moda, né, o famoso cancelamento. Então, você não gostou de algo que a pessoa postou, às vezes é uma grande amiga sua, uma pessoa da sua família, aí você vai lá e exclui. Né, não quer mais saber, apaga a pessoa do mapa. Ir ao shopping, ver TV, tirar férias, sair do clima pesado, botar tudo para fora. Além de ineficientes, essas técnicas são destrutivas. Elas podem prejudicar você, prejudicar os seus relacionamentos, prejudicar as pessoas que gostam de você e as pessoas das quais você gosta. Bom dia, Paty, Cláudio, não sei quem tá aí, sejam bem-vindos. Infelizmente, milhões de pessoas que foram vítimas de bullying sofreram perdas, traições e rejeições ou atravessaram crises depressivas e ansiosas, tentaram usar essas técnicas de desviar a atenção, né, tentando desviar a atenção do problema, mas falharam. Por quê? Fazendo de conta que o problema não existe, não se resolve este problema. Então não adianta, né, por isso que ele fala que são técnicas ineficientes de evitar, de superar o estresse. Quando alguém nos ofende, rejeita ou humilha, não conseguimos parar de pensar na dor e no seu agente causador. A fixação do eu é tão intensa que é ineficiente tentar se distrair ou se desviar do foco de tensão. Então, quando isso acontece, qual janela que abre? A killer.
né? Quando uma janela killer expande o seu núcleo estressante, forma-se uma zona de conflito que financia espontaneamente uma característica doentia da personalidade. Para que nos leve a adoecer, um trauma tende a gerar uma zona de conflito. Então, ele fica ali fixando aquele acontecimento negativo na nossa memória. Daqui a pouco eu vou falar para vocês da técnica DCD, que é uma técnica que o Cury traz para a gente, duvidar, criticar e determinar, que é uma técnica mais eficiente para controlar e eliminar o estresse, tá? A gente já vai falar dela, porque a gente ainda vai falar algumas coisas que são as reações e como que a gente lida, né? Ou como a gente estimula esse processo do estresse na nossa vida. A produção de pensamento pode tornar-se um grande vilão da qualidade de vida e da felicidade. Acredite, os seus maiores inimigos não estão fora, mas dentro de você. Eu acho que você já deve ter ouvido isso alguma vez na sua vida, né? Pensar é excelente, mas pensar demais e sem qualidade pode ser um grande problema. Pensar, então, é saudável. O problema é pensar excessivamente e com ansiedade. Infelizmente, a nossa mente tem se tornado uma fonte de preocupações. As pessoas vivem atormentadas com suas atividades, são mentes inquietas. Os seus pensamentos inquietantes geram ansiedade e estressam o cérebro. Muitas pessoas têm muitos motivos para sorrir, mas as suas preocupações e ideias negativas as tornam ansiosas, irritadas e tristes. Essas pessoas não descansam, não deixam o cérebro descansar, vivem fatigados, são especialistas em resolver os problemas dos outros, mas não os seus. Não lideram os seus próprios pensamentos. Você conhece alguém assim? Eu espero que você só conheça alguém assim, que a gente não esteja aqui falando de você, tá? E nem de mim, né? Que a gente já tá superando esse processo. Não apenas o conteúdo ruim dos pensamentos é um problema que afeta a qualidade de vida, mas também a velocidade com que pensamos. Tudo se complica quando os pensamentos são acelerados. Por isso que virou uma síndrome, né? Síndrome do pensamento acelerado. A velocidade excessiva do pensamento provoca essa síndrome. Pensar com consciência crítica é bom, mas pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica. Uma mente hiperpensante é uma das causas mais importantes do estresse cerebral. As principais causas da síndrome do pensamento acelerado são excesso de informações, excesso de preocupações, excesso de trabalho intelectual, excesso de uso da internet, dos smartphones e de videogames. Tudo aqui em excesso. Mas eu tenho certeza, aposto aqui que você já ouviu falar que o excesso faz mal. Com a nossa mente, não é diferente. Tudo que a gente faz em excesso, a gente estressa a nossa mente, a nossa memória, o nosso cérebro e a nós mesmos. Essa avalanche de dados faz com que uma criança hoje tenha mais informação que um adulto de antigamente. Todo esse pool de estímulos satura o cérebro e estimula doentiamente o alto fluxo a acelerar o processo de construção de pensamentos numa velocidade nunca antes vista. A gente não dá mais conta de acompanhar, né, todas as informações que a gente é capaz de acessar. E aí, a gente tem consequências preocupantes desse processo do pensamento acelerado. São 4 que o Cury lista aqui, tá? 4 consequências preocupantes desse processo. A primeira delas, ansiedade, irritabilidade, consumismo e insatisfação crônica gerados pelo excesso de informação. Segundo, perda do prazer de aprender. A gente começa a ficar desmotivado e a gente tem muita facilidade ao acesso da informação e começa a ter preguiça mental, preguiça de pensar. Terceira, morte precoce do tempo emocional. Você está frustrado, daqui a pouco já busca outra coisa, outra motivação, outra iniciativa, e aí você não dá tempo a si mesmo para digerir
aquilo que você está sentindo, as suas emoções, para aprender como melhorar, né? Como superar aquele contexto, aquele trauma muitas vezes, e vai aí virando um rolo compressor sem fim e que vai te adoecer. A quarta consequência preocupante, então, da síndrome do pensamento acelerado é a infantilização da emoção. Adultos que não têm resiliência, não sabem lidar minimamente com as contrariedades, com as crises e com as críticas. Vocês já viram adulto fazendo birra, fazendo beiço? Eu tenho uma amiga que fala que o pessoal agora faz beiço, né? Então fica emburrado, parece criança birrenta. É impressionante como estamos tendo adultos neste formato, com esse nível de infantilidade emocional, eu diria até às vezes cognitiva. Bom dia, Adri. Bom dia, professora Fava. Acho que é, né? Sejam bem-vindas, tá? Nós estamos falando aqui do livro do Augusto Cury, Controle o Estresse e Busque, né? Encontre o equilíbrio na sua vida. Vamos então, né? A gente falou aqui das consequências preocupantes da síndrome do pensamento acelerado. A ansiedade doentia estressa o cérebro a tal ponto que compromete a capacidade de resposta, o autocontrole, promove a intolerância e gera sintomas psicossomáticos. Há muitas pessoas adoecendo em função de um alto nível, um alto grau de ansiedade que poderia ter sido evitado. Ainda que exista uma ansiedade saudável que nos inspira, motiva, anima, encoraja a ter curiosidade, andar por lugares, né, nunca antes visitados, nos motiva, a gente está hoje vendo ou vivenciando muito mais essa ansiedade doentia e estressante que está prejudicando a humanidade. Então a gente tem que ter muita lucidez e clareza para diferenciar esses dois tipos, né? E aí ele traz então no livro os 10 sintomas de ansiedade doentia e estressante. Quais são eles, tá? 10 sintomas de ansiedade doentia e estressante. Fadiga ao acordar, dores de cabeça, dores constantes, dores contínuas, dores recorrentes de cabeça, dores musculares, agitação mental e dificuldade de lidar com o tédio, baixo limiar para suportar frustrações, sofrimento por antecipação, flutuação emocional, né? A pessoa que está tranquila no momento e com reações explosivas no outro, dificuldade em conviver com pessoas lentas. Então, a pessoa ansiosa, ela quer tudo para ontem, tudo rápido, tudo acelerado, tudo blá blá blá. Então, a pessoa mais slow motion é um problema para ela. Tem também transtornos do sono, principalmente déficit de concentração e de memória, ocasionando muitas vezes a perda da memória. Ele fala bastante aqui, em função até do fenômeno, né, do gatilho de memória, essa importância da gente cuidar, né, não só do nosso cérebro, mas também da nossa memória, em função da nossa própria sobrevivência e do quanto que isso impacta e influencia a nossa qualidade de vida. Você já tinha parado para pensar que a sua memória impacta positivamente ou não na sua qualidade de vida? Isso é muito importante. De 10 a 15 anos para cá, então a nossa data base é 2021, tá? Já estamos falando então em quase 20 anos, né? De 10 a 15 anos para cá, crianças e adolescentes estão cada vez mais agitados, inquietos, sem concentração, sem respeito uns pelos outros, sem prazer e sem conseguir aprender. Muitas vezes se confundem entre causas e consequências da síndrome do pensamento acelerado. Grande parte dos jovens e dos adultos acorda cansada porque gasta muita energia pensando e o sono não consegue repor a energia na mesma velocidade. Então, o cérebro começa a produzir uma série de sintomas psicossomáticos. O problema é que eles não ouvem o corpo se manifestando, o que pode gerar outros e novos problemas. Então, a gente falou dos sintomas da ansiedade, né? Alguns deles são físicos, dor de cabeça, dor muscular, né? O transtorno do sono,
a própria déficit de concentração, perda de memória, isso tudo é físico. Muitas vezes a gente começa a ter esses sintomas e a gente não percebe, porque a gente está tão acelerado, que a gente malemar se olha no espelho, tá? Devemos educar a nossa emoção, aprender a gerenciar o estresse, colocar-se no lugar dos outros, desenvolver o altruísmo, enfim, promover as funções vitais da inteligência e formar mentes livres e emoções saudáveis. Então, é o contrário de todos esses sintomas que a gente trouxe até agora. O déficit de memória, as dores de cabeça e a fadiga ao acordar são clamores positivos do cérebro nos avisando que a luz vermelha acendeu, luz vermelha do perigo, que estamos destituídos de qualidade de vida. Então, presta atenção, se você está vivenciando, conhece pessoas que vivem, né, que acordam cansada todos os dias, algo no organismo dela está ali clamando por atenção. É importante que se pare para averiguar o que pode estar acontecendo. Outro grande problema é que uma das principais causas da explosão do uso de drogas na atualidade são os altos níveis de insatisfação e ansiedade gerados pela síndrome do pensamento acelerado. Então, cada vez mais, pessoas estão se tornando adictas em função de perder a lucidez, a consciência, a coerência, em função de não conseguir mais pensar com constância, com inteligência, com tranquilidade. Tal forma está o pensamento acelerado dela. Jovens dominados por essa síndrome ficam vulneráveis a experimentar drogas, têm os freios sociais reduzidos, não têm autonomia nem opinião própria e podem estar mais predispostos à pressão dos amigos e no próprio sentimento de exclusão social. Então, eles querem se sentir pertencentes e acabam muitas vezes se deixando levar pela pior opção. Procuram os efeitos das drogas para participar do grupo, para aliviar a insatisfação, a ansiedade e a angústia geradas por uma mente estressada. Quanto mais usam drogas, mais hiperaceleram os pensamentos, mais aumentam a ansiedade, mais expandem a insatisfação e mais procuram as drogas. Entram num ciclo vicioso e instalam a dependência quando o circuito da memória se fecha. E aí fica, né, naquela gaiola dos ratos, naquele ciclo vicioso, muitas vezes difícil de sair. Muitos vivem em função dos problemas do passado. Alguns remoem seus erros, suas falhas, suas inseguranças e se culpam intensamente. A culpa controla o prazer de viver e a liberdade dessas pessoas. Elas até conseguem perdoar os outros, mas não conseguem se perdoar. O pensamento antecipatório é outro grande ladrão da qualidade de vida. Então, o pensamento acelerado, os dois extremos. O acelerado é um problemão e o antecipatório também é um problema para a nossa qualidade de vida. Os problemas ainda não aconteceram, mas a pessoa sofre antecipadamente. Provavelmente, mais de 90% dos nossos pensamentos antecipatórios não se tornarão reais. Sofremos inutilmente. Vocês conhecem alguém assim? Ou já agiram assim em algum momento? Está prevendo um problema que muitas vezes nem vai acontecer. Mas, na maioria das vezes não acontece. É a gente que está antecipando aquela realidade complicada, problemática, em função, às vezes, até dessa ansiedade, dos nossos traumas, desses gatilhos de memória com as janelas killer fechadas, abertas, na verdade. Então, a gente tem, o Cury apresenta aqui para nós a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. É, então, uma excelente técnica para ajudar a gerenciar os nossos pensamentos. A arte de duvidar é o princípio da sabedoria na filosofia. A arte de criticar é o princípio da sabedoria na psicologia. E a arte da determinação estratégica é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos ou de como a gente lida com as pessoas.
Essa técnica deve ser aplicada no silêncio da mente várias vezes por dia, com emoção e coragem. Você deve a cada momento duvidar de tudo que te controla, criticar todo pensamento perturbador e determinar estrategicamente aonde você quer chegar. Lembre-se de que tudo aquilo em que você acredita controla você. Lembre-se de que tudo aquilo em que você acredita controla você. O seu eu tem que deixar de ser passivo, tem de questionar a raiva, o ódio, a inveja. Se você está reclamando de tudo e de todos, você precisa entender, duvidar e criticar esses pensamentos, tá? E aí, eu vou ler aqui, ó, rapidinho no livro, página 39, ó, né? Que ele explica bem essa técnica do duvidar, criticar e determinar, para você não inverter a ordem das coisas e achar que você tem que sair criticando a tudo e a todos. Não. Duvide de todas as suas falsas crenças. Duvide de que não consiga superar os seus conflitos, suas dificuldades, seus desafios, seus medos e a sua dependência. Duvide de que não consiga ser autêntico, transparente e honesto consigo mesmo. Duvide de que não consiga ser livre nem autor da própria história. Duvide de que não consiga brilhar como pai, mãe, filho, ser humano e profissional. Então, de novo, né? Lembrando-se de tudo aquilo que você acredita é o que te controla. E aí, na parte da crítica, ele fala assim: critique cada ideia pessimista, cada preocupação excessiva e cada pensamento angustiante. Jamais se esqueça de que cada pensamento negativo deve ser combatido pela arte da crítica. Então, os pensamentos negativos você não deve deixar com que eles prevaleçam. Critique a ansiedade, a agitação mental, a necessidade de estar em evidência social. Questione o seu medo do futuro, de não ser aceito e de falhar. Depois disso, então, você vai determinar, né? Falamos de duvidar, de criticar, e agora você vai determinar. Determine estrategicamente ser livre, mas não ser escravo dos seus conflitos. Não basta desejar, é preciso determinar com disciplina. Determine lutar por seus sonhos. Determine ter uma mente saudável e generosa. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Decida continuamente ter um romance com a sua própria história e jamais se abandonar. Determine aprender todos os dias e agradecer mais e a reclamar menos. Determine abraçar mais e julgar menos. Determine elogiar mais e condenar menos. Você deve impugnar e confrontar as suas mazelas psíquicas e discordar delas. Não se esqueça que determinar ser livre só tem efeito se primeiro você treinar a arte de duvidar e criticar. Ao contrário, a arte de determinar se tornará uma técnica de motivação superficial. Então, não é isso. Não é você determinar como se você estivesse sonhando com algo que você deseja. É realmente você tomar decisões e ter ações coerentes com essa sua determinação, que faça você ser diferente. Não basta desejar ser livre. É necessário construir a sua liberdade. Desenvolva, então, a sua capacidade de gerenciar os seus próprios pensamentos. Toda pessoa que é marionete de suas ideias negativas vive como um mar agitado. Acena para a tranquilidade de longe, mas não consegue nem sentir o seu aroma. Quem não aprende a dividir a sua atenção, os seus sentimentos, o seu tempo e o seu respeito, desenvolve não apenas um estresse cerebral que não se resolve, mas também um eu egocêntrico, individualista e que não sabe trabalhar em equipe nem se preocupar com as angústias e as mazelas dos outros. Crianças e adolescentes que não aprendem a dividir as suas roupas e outros objetos com seus irmãos ou amigos poderão pautar a sua personalidade por disputas irracionais no futuro. Não beberão das águas da tranquilidade e da solidariedade.
Quem é individualista estressa o seu cérebro e o dos seus íntimos, né? Então acaba estressando todo mundo, na verdade. Um eu saudável deve ser protetor da memória, um agente que abranda o estresse cerebral. Então não é o que provoca, é o que abranda o estresse cerebral. Distribuir elogios e dar apoios, esperança e atenção pode estimular a cooperação, mas atitudes de frieza, indiferença e rispidez podem, ao contrário, prejudicar a luta pela vida. Então aqui, ó, o Cury ele já nos dá, né, desde a técnica da DCD, ele já nos dá dicas e informações de como melhorar a nossa conduta, a nossa postura e do que realmente não fazer, tá? Bom dia, Neuza, seja bem-vinda. Seu eu é um engenheiro da própria história ou um servo que se submete às ordens dos conflitos e da preocupação excessiva com a imagem social? Da preocupação com o que os outros vão pensar de você? Da preocupação com só agradar ao que os outros querem para ser aceito em grupo? Como é a engenharia do seu próprio eu? Devemos formar um eu autoconsciente, autocrítico, coerente, dosado, determinado e com níveis elevados de ousadia. Pessoas excessivamente críticas, que não têm papas na língua, que falam tudo o que vem à mente, têm um eu desnutrido, que não sabe ter autocontrole. Vivem estressadas e estressando seus filhos, cônjuge, alunos, colegas de trabalho, irmãos, marido, mulher, vizinho, papagaio. Estressam todo mundo, além de si mesmo, né? Podem ser ótimas para criticar os outros, ousadas para falar o que pensam, mas infantis para se repensar e se proteger. Para olhar para si mesmo, não funciona. Gerenciar os pensamentos, então, é ser livre para pensar e não escravo dos seus pensamentos. Você precisa construir essa liberdade. O sentimento de culpa intenso assalta a mente, produzindo autopunição e não correção de rotas. A culpa dosada corrige rotas. A culpa intensa destrói os caminhos. A maior vingança contra o inimigo é compreender e perdoar, inclusive se perdoar. Você também merece. Pensar com consciência é ótimo. Pensar demais e sem gerenciamento é uma bomba contra a saúde cerebral. Não seja uma máquina de trabalhar, de se preocupar, de infindáveis atividades, de não ter tempo para ninguém, de não ter tempo para você, de não fazer aquilo que você gosta, de entrar nesse rolo compressor da vida humana através das suas escolhas, das suas decisões. Não é culpa de ninguém. É você que faz o que você faz e é você que deixa os outros fazerem com você aquilo que eles fazem. Lembre-se disso e assuma a responsabilidade por isso. Exercite não sofrer por antecipação. Treine não ter uma mente agitada, ansiosa, irritadiça e que tem baixa tolerância às frustrações. Os fortes são pacientes, enquanto os frágeis não dão uma nova chance, nem para si e nem para os outros. Recicle todos os dias as ideias perturbadoras, as fobias, o sentimento de incapacidade, a preocupação excessiva com que os outros pensam e falam de você. Não interessa, tá? Veja bem, não interessa, não é isso que mais importa. Para encontrar o seu ponto satisfatório de equilíbrio mental e emocional, é necessário treinamento. Lembre-se de que não existe equilíbrio perfeito e nem pessoas perfeitas, e muito menos cérebros sem estresse. Lembre-se disso o tempo todo, tá? Lembre-se disso o tempo todo. E aí,
nós vamos falar de novo aqui os sinais de estresse que o corpo dá, tá? Então, o corpo dá sinais de estresse, dificuldade de concentração, dor de cabeça, ansiedade, raiva, apatia. Vocês já viram as pessoas que mudam de cor quando estão estressadas? Tensão muscular, irritação na pele. Muitas vezes desenvolvem alergias, tipos de alergias que não tinha antes, problema de estômago, mal-estar, fadiga, às vezes até diminui o próprio desejo sexual, tá? Então, são sinais que a gente precisa aprender a controlar. E aí, a gente vai para as dicas aqui, fazendo um resumão. Bom dia, Rê, seja bem-vinda. Há quanto tempo? Nos nossos últimos 5 minutos, então, vou fazer um resumo aqui com dicas para diminuir o estresse, né? É muito importante que você identifique a fonte, reconheça o que causa o seu estresse, aceite e compreende sua reação para que você possa transformar a situação. Então, você precisa reconhecer qual é o problema, né? A fonte do problema. Depois disso, você respira e desacelera. Se planeja para que tenha um ritmo mais saudável. A organização do seu tempo pode evitar situações estressantes. Então, tenha uma agenda, cumpra com seus horários, deixe espaços livres na sua rotina para que você possa, às vezes, encaixar uma intercorrência ou para que você possa simplesmente relaxar e descansar um tempo durante o seu dia. Priorize você, a sua programação, a sua organização, o seu respeito próprio, o seu respeito com as pessoas com quem você já se comprometeu. Bom dia, Maurício. Bom dia, Doro. Sejam bem-vindos. Saiba dizer não. Tudo bem não acertar tudo, ainda mais o que te causa estresse. Então, essa condição de você deixar de se preocupar excessivamente com o que os outros pensam e falam de você. Extravase as suas emoções, se permita ter momentos divertidos e irreverentes. Olha o alto fluxo aí de novo. O alto fluxo é que te traz isso, né? Então, faça mais o que você gosta. Vocês já ouviram aquela frase? Faça mais o que você ama, né? Conviva mais com pessoas que você gosta, ouça uma boa música, tenha uma alimentação saudável. Se precisar, procura um apoio profissional, né? Durma melhor, né? A falta de sono é uma das coisas que o corpo fala, né? Que o corpo nos mostra em relação ao estresse. Então, durma melhor para você poder realmente descansar. Aprenda a respirar. Respire profundamente, concentrando-se no ato de inspirar e expirar. E veja, só de fazer, né, uma respiração profunda, você já promove um relaxamento do seu corpo. Tem técnicas, exercícios físicos, né, aos montes aí para você ver o que se encaixa melhor para você, tá? Tenha sim uma alimentação saudável, né, uma dieta rica em vitaminas, nutrientes, sais minerais, equilibrada. Pratique atividades lúdicas, né? Então, vai no cinema, a gente tá lá agora na corrida dos bikers, do ciclista, corrida de rua, vai jogar o seu beach tênis que tá na moda agora, qualquer coisa que faça você se melhorar, né? Bom dia, Dani, querida, seja bem-vinda. Seja positivo, tente destravar o circuito neural cerebral do seu gatilho de memória que está habituado a emitir pensamentos negativos, intrusivos e repetitivos, substituindo-os por pensamentos positivos, né? Tem um esforço que você precisa também fazer, porque se você está acostumado, habituado com isso, vai te exigir mais. Então, de novo, para encontrar o seu ponto satisfatório de equilíbrio mental e emocional, é necessário treinamento. Busque opções que você gosta mais, que você vai conseguir implementar na sua rotina com mais facilidade, mas faça alguma coisa. Lembre-se de que não existe equilíbrio perfeito nem pessoas perfeitas, e muito menos cérebro sem estresse. Tire proveito disso da melhor forma. O que existe são pessoas que sabem ser líder de si mesmo e conseguem manter a sua qualidade de vida.
Assuma o controle pela sua vida. Assuma a responsabilidade por exatamente tudo aquilo que acontece com você. O que existe são pessoas que sabem ser líder de si mesmo e conseguem manter a sua qualidade de vida. Assuma isso para você. Todo ser humano tem uma fera dentro de si. Controlá-lo é o nosso grande desafio para encontrar o equilíbrio. Então, neste livro, a gente tem algumas dicas, nesta live, a gente tem algumas dicas, e eu vou finalizar com uma fala do Augusto Cury, que é a mesma frase que eu finalizei na última live dele, né, do livro dele que eu fiz, que é o modo como ele gosta de ser reconhecido e representado. É uma frase que diz assim: a maior aventura de um ser humano é viajar. E a maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo. E o modo mais emocionante de realizar essa viagem é ler um livro, pois um livro revela que a vida é o maior de todos os livros, mas é pouco útil para quem não souber ler nas entrelinhas e descobrir o que as palavras não disseram. Augusto Cury. Então, pontualmente 11 horas, um beijo grande a todos vocês. Ótimo fim de domingo, que a semana seja maravilhosa e intensa e a gente se encontra domingo que vem. Obrigada, beijo grande.